Olá amigos, bom dia, paz do Senhor para todos. Alegre estamos pela oportunidade que Deus nos dá nesta manhã de realizarmos aqui mais uma vez a nossa Escola Bíblica Dominical. Desde já agradecendo a você que participa conosco todos os domingos dessa Escola Bíblica Dominical online. Hoje dando prosseguimento a esta série de estudo que estão relacionados em nossa revista de Escola Dominical, lição de adulto do terceiro trimestre de 2021. Que traz como tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, especificamente as correções e os ensinos divinos no período dos reis de Israel. Então já estudamos aí a transição de reino, de Salomão, quando seu filho Jeroboão assume o reinado, e também hoje estaremos estudando outra lição de importância muito grande. Hoje já estamos na nossa terceira lição, hoje é 18 de julho de 2021, e a lição hoje vai tratar de Acabe e o profeta Elias. Nós vamos conhecer um pouco do reinado do rei Acabe, este reino desastroso de Acabe, podemos já assim dizer, e também a entrada, o aparecimento de Elias no cenário bíblico em um momento de crise de Israel, em que Deus levanta o profeta Elias para ser porta-voz dele em meio a uma geração corrompida. Nós temos como texto áureo desta lição o que se encontra registrado em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que diz: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Então é um Deus de promessa para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem e os livra. Então o Senhor tem uma promessa para aquele que obedece. Temos o exemplo do Salmo 1, que diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ante o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E este salmo vai nos dizer que o caminho deste homem será próspero, tudo o que fizer vai prosperar, porque Deus é com ele. Nós temos aqui a verdade prática que diz o seguinte: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então, todo erro, toda desobediência, às vezes nós analisamos e vemos apenas um Deus de amor, e Deus é realmente amor. É uma das características de Deus, Ele é amor, a Bíblia diz que Ele é amor, e nós sabemos disso, que o seu amor levou Ele a provar este amor para conosco, enviando o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, sendo que não existe nenhuma prova de amor maior do que esta. Mas este Deus que nos ama com um amor tão profundo, tão singelo, a palavra nos faz saber que todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. E eu quero aqui, já nesta parte introdutória, já estamos em aula, dizer o seguinte, que existe algo fundamental em nossa vida que chama-se liberdade. A liberdade ela foi dada pelo próprio Deus, isso chamado de livre-arbítrio, liberdade de escolha, porque a liberdade é exatamente isso, o poder de poder escolher, de se ter o livre-arbítrio, escolher o que você queira escolher. Então, nós temos esse grande privilégio, poder escolher o que queremos, Podemos plantar também o que queremos, nós só não temos o direito de colher o que queremos. Segundo a palavra de Deus, o que nós plantamos, nós colhemos. Gálatas 6, versículo 7, traz uma exortação de nosso Deus, dizendo assim, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então a escolha para plantar é nossa, mas a colheita ela já está definida de acordo com aquilo que plantamos. Isso está previsto também em Deuteronômio capítulo de número 30, verso 19, onde o próprio Deus diz: eu tenho colocado diante de vocês a vida e a morte. Aí Deus traz um conselho: escolhei, pois, a vida para que vivas. Então, meu querido, o poder da escolha
é algo realmente maravilhoso e algo muito sério e que pode nos trazer bênçãos, mas também pode nos trazer consequências terríveis. Prosseguindo a nossa introdução, nós temos hoje como objetivo geral asseverar que todo pecado gera uma consequência, todo. Nós vemos o pecado que Davi cometeu, que a palavra de Deus registra acerca do pecado de adultério acompanhado de homicídio, e depois a ocultação deste pecado que Davi tentou ocultar, mas chegou o tempo de Deus revelar tudo. Davi se arrependeu, Deus perdoou, mas a consequência permaneceu. O profeta Natan disse: olha, Deus lhe perdoa, mas a espada nunca mais sairá da tua casa por causa do teu pecado. Então são as consequências. E os objetivos específicos, no primeiro tópico da lição, nós vamos apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Nós vamos conhecer sobre essas duas personagens, Acabe e Jezabel, a influência de Jezabel no reinado de Acabe, e também vamos ver o declínio espiritual de Acabe, a apostasia que levou o povo de Israel a submeter, de forma esta a abandonar o Deus verdadeiro. No segundo parágrafo, ou segundo tópico da lição, nós vamos demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos. Nós vamos ver como Deus cuidou de Elias e como Deus cuida daqueles que obedecem e têm fé na sua ação, no seu poder, na sua maneira de agir, no seu cuidado, e sabe que Ele não nos desampara. E em terceiro, registrar a aridez espiritual do rei Acabe, como a sua vida espiritual se tornou uma terra seca, infrutífera, uma terra sem umidade nenhuma, não é isso? E nós vamos aprender isso de maneira bem clara nesta manhã. Concluindo aqui a introdução, diz o seguinte: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante o seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviasse completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Além de desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que nós vamos aprender sobre ela daqui a pouco, que o induziu aos caminhos de morte, conforme Reis 16:31, 1 Reis 16:31. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, é o momento que Elias aparece na história, no contexto bíblico, frente a frente com Acabe, e ali ele pronuncia que o juízo de Deus viria sobre a nação de Israel. Então, meus amados, Provérbios capítulo 8, versículo 3 nos diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal. Quando nós tememos ao Senhor, nós aborrecemos o mal, ou seja, nos afastamos dele. Mas quando nós deixamos de temer ao Senhor, não estou falando de medo, temer significa respeito, significa fé, significa submissão, significa honra. Quando nós tememos ao Senhor, nós nos afastamos do mal. Isso Salomão diz que o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? O afastar-se do mal, o deixar o pecado, simboliza o temor do Senhor. Amém? Então aqui está a nossa introdução. Nós já podemos aqui adentrar aos nossos tópicos, com os seus subtópicos, né? E procurar da melhor maneira possível entendermos a lição nesta manhã, e que o nosso conhecimento seja nesta manhã aprimorado, e o nome de Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida. Que seja uma manhã de milagre para nós também, né? Enquanto ministramos essa aula, que Deus nos abençoe com bênção, com graça, com milagres, com virtudes poderosas do seu reino. O primeiro ponto vai tratar do assunto, o casamento de Acabe com Jezabel. Já é o primeiro passo, um dos passos errados de Acabe, né? Casar com uma mulher que não pertencia à linhagem de Israel, que era idólatra, que tinha como Deus Baal e Azera, e não adorava o Deus de Israel.
Parágrafo primeiro, consequência de escolhas erradas. Consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Acabe é um rei que assumiu o reinado de Israel e já havia passado cerca de 8 dinastias antes de Acabe assumir o reinado, cerca de 19 reis. E nós vamos ver no decorrer da lição que Acabe, até a própria palavra de Deus nos diz que ele foi o pior deles. O versículo 30 de 1 Reis 16 diz assim: e fez Acabe, filho de Ori, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, desses 19, ele foi o pior, não é isso? Porque ele desviou-se totalmente da presença do Senhor. Além disso, cometeu o grasso erro de se casar com uma princesa do rei de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e de Aserá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel, conforme 1 Reis 16, 31 e 1 Reis 18, versículo 19, que diz: agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Está aqui, né, os profetas deste Deus Acera também. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Veja bem que ele não mediu consequências nenhuma, ele devastou totalmente o seu reino por influência de Jezabel. E aí nós nos transportamos para aquilo que Provérbios 14, verso 21 diz, que a mulher sábia, ela edifica sua casa, mas a tola, ela destrói com suas próprias mãos. Quando nós vemos este cenário de Acabe, este casamento de Acabe com Jezabel, nós vemos a responsabilidade que temos nas questões das decisões, né? E existem decisões que são de suma importância na nossa vida, e eu posso até classificar algumas aqui, entre elas o casamento, mas nós sabemos que a melhor decisão que temos na nossa vida é a decisão da salvação, aceitar a Cristo Jesus para sermos salvos, pois é a única maneira de sermos salvos, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos render a Ele, recebendo assim o perdão dos nossos pecados. Ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é o único caminho de salvação. Então é uma decisão totalmente sábia, aceitar a salvação em Jesus. A segunda decisão é entendermos o propósito e agirmos dentro do propósito. Não adianta nada eu aceitar a salvação, mas não viver o propósito da salvação, que é uma comunhão íntima com o Senhor. E outra decisão que eu abordo aqui como sendo prioridade na nossa vida é o casamento. Uma má escolha no casamento com certeza trará consequências terríveis e, como Jesus mesmo ensina, o casamento não é para algum período, um pequeno período de tempo nesta terra. O casamento bíblico é aquele casamento que deve permanecer até que a morte os separe. Não é isso? Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Nosso segundo parágrafo vai falar a rainha perversa, vai falar mais especificamente sobre Jezabel. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Ela mandou matar os profetas do Senhor, né? Escapou Elias. Houve um período que Elias achou que era somente ele, quando ele volta a ser perseguido por Jezabel, já lá, me parece no capítulo 21, 19, e
e ele reclama com Deus e pede até a morte, e dizendo, só eu sobrei. Aí Deus revela para ele, rapaz, eu tenho mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E sabemos também, conhecemos que Obadias, que era uma espécie de governador no reinado de Acabe, ele escondeu 100 profetas de 50 a 50 para que Jezabel não os matasse, e sustentou eles a pão e água, diz a palavra do Senhor no capítulo 17. Então veja bem, e ela ameaçou a vida de Elias também. Ela queria matar Elias a qualquer custo. Ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, 1 Reis 21:10, e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias, já lá no capítulo 21. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam. Por sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericórdia, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Então veio aqui o resultado desta vida devasta de Jezabel. Na verdade, o profeta Elias, ele sentencia tanto Acabe quanto Jezabel por causa da vinha de Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha nas proximidades do palácio de Acabe. Acabe tinha todo o reino ao seu dispor, e a sua vinha, ela ficava de frente a uma janela do palácio. No egoísmo de Acabe, ele desejou que aquela vinha fosse dele, para que ele pudesse ali formar um jardim, algum sonho, alguma coisa que ele colocou em sua mente. E ele procurou Nabote para que vendesse essa vinha, mas essa vinha era uma herança do seu pai, e Nabote não quis abrir mão da herança do seu pai. Diz, não, isso é herança do meu pai, e eu vou guardar a herança do meu pai. Coisa linda aprendemos com Nabote, porque o nosso Pai Eterno tem nos dado heranças, e cabe a nós cuidar das heranças do nosso Pai. Nós temos uma coroa prometida por Ele, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas a palavra diz que nós devemos vigiar para que ninguém tome esta coroa. E, na verdade, Acabe queria tomar esta coroa de Nabote. E quando ele decide não vender, o rei se entristece no seu egoísmo, e a rainha, informada disso, decide o quê? Ter esta vinha a qualquer preço. O que ela faz? Ela manda matar Nabote. Então Deus levanta o profeta mais uma vez, para se encontrar mais uma vez com Acabe e dizer para ele, olha, onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberá também o teu sangue, e os cães comerão a carne de Jezabel. Mas a Bíblia diz que Acabe agora se humilha na presença de Deus, então Deus poupa-lhe a vida, e ele acaba tendo o privilégio de descer à sepultura, mas Jezabel, ela foi comida pelos cães, foi devorada pelos cães, por causa da sua permanente desobediência. A isto cumpre o que a palavra de Deus diz em Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, ele será abatido sem que haja misericórdia. Então, havia havido várias manifestações de Deus contra o que se estava fazendo no reino de Acabe, porém ele endureceu a cerviz e pereceu ele e a sua casa. Bom, assim desse tópico 1 diz o seguinte: Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. A misericórdia do Senhor dura de geração a geração, ela se renova a cada manhã. Mas se o homem quiser permanecer no pecado, a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. O pecado nos distancia de Deus. O profeta Isaías escreveu dizendo: o vosso Deus faz separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados, faz separação entre vós e o vosso Deus. Se quiser viver uma vida de pecado, nós estamos vivendo uma vida separada de Deus. Você que nos acompanha nesta manhã,
com todo respeito, quem sabe talvez você está vivendo uma vida livre, uma vida sem compromisso com Deus, sem regras, como existe um ditado popular aí, né? Sem eira e nem beira, mas saiba que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E Salmo 15 é muito claro quando o salmista pergunta: quem habitará, Senhor, nos teus tabernáculos, na tua casa? Aí diz que aquele que é puro de mão, limpo de coração, e traz ali uma sequência maravilhosa. Lê o Salmo 15 e você vai ver as características de um verdadeiro cidadão do céu. Nosso segundo ponto: Elias prevê a grande seca. Elias prevê a grande seca, a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu uma sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Conforme 1 Reis 17:1, ele diz: nem chuva nem orvalho não haverá, senão segundo a minha palavra. Com a seca veio a fome, porém com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Então veja bem que o coração de Acabe estava tão duro, e nós vamos ver no terceiro parágrafo, no terceiro ponto da lição, a sequidão que estava no coração do Acabe, que mesmo vindo a seca, vindo a fome, mesmo assim o seu coração prevaleceu duro. Isto nos faz lembrar do que o Senhor fala lá em Apocalipse capítulo 2, 21, acerca daqueles que tiveram oportunidade de se arrepender, de deixar a prostituição e não se arrependeram, não é isso? E lá diz assim: dei-lhes tempo para que se arrependessem das suas prostituições e não se arrependeram. Acabe teve tempo para se arrepender, foram 3 anos e meio de seca, de fome, tempo suficiente para se arrepender e voltar aos pés do Senhor e entender que colocar o povo a adorar Baal não estava dando certo, até porque Baal era considerado o deus da fertilidade, o deus da chuva, e por 3 anos e 6 meses não choveu nem teve orvalho. Onde é que estava o deus da chuva? Não seria muito suficiente para eles entenderem que não havia uma realidade nesse Deus da chuva, que não havia uma verdade e que deveria se adorar o Deus verdadeiro. Parágrafo 2, o preço da obediência a Deus. Se de um lado a gente vê a intervenção divina, a gente vê o preço agora que Elias paga pela obediência ao Senhor. Lhe custou um preço obedecer a Deus e confrontar o rei, falar diretamente para o rei, não é isso? E nós vamos ver esse preço, o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua obediência ao Senhor. Então veja bem, precisa ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água, alimentos, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçava de morte, conforme 1 Reis 19:2. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvo, com pão e com carne 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor, mais uma vez, o sustenta usando a viúva de Serepta. Até aqui, Elias, no capítulo 17, já havia presenciado 3 milagres extraordinários. O primeiro, o cumprimento de que ele profetizou que não havia chuva e a chuva não veio. Um milagre. O segundo milagre, entender e acreditar que Deus realmente haveria de usar animais para o sustentar. E Deus pega o quê? Animais que se alimentavam de comidas imundas, mas a Bíblia diz que eles levam comida para Elias e leva comida boa.
leva comida de primeira, porque quando Deus manda coisa boa. Está ali Elias na dependência de Deus, o ribeiro seca. Agora Deus manda Elias para Serepta e lá ele encontra uma viúva. Imagine, irmãos, pasmem só, uma viúva que não era a mais rica da cidade, não era a que estava ainda com muitos recursos guardados. Não, ele encontra uma viúva que estava catando ali alguns cavacos para preparar a última refeição para se alimentar ela e seu filho e depois morrer. Mas a palavra diz que Elias fala para ela, vai e faz isso primeiro para mim, e ela teve fé. Aquela mulher demonstrou uma fé extraordinária. E nós vamos ver aqui no parágrafo 3, acerca da fé desta mulher. E Elias presencia as vasilhas que estavam vazias, agora com comida suficiente para ele se alimentar e também para que aquela viúva vivesse até que voltasse a chover sobre Israel. Parágrafo 3, Deus sempre cuida dos seus. No caso da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e ao seu filho. Mas diante deste triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva, obedecendo a ordem de Elias, e lhe preparou a comida. Então, olha aí o contraste, né? Eu já havia dito, é uma coisa até bem complexa você entender isso. Ela só tinha um pouquinho que daria para ela e o filho dela fazer a última refeição. E ela recebe uma ordem de Elias para que faça primeiro para ele. E esta mulher nos dá um grande exemplo de fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento, é a estrutura, é a base, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ela sabia, bom, se o profeta está mandando fazer para ele, primeiro é porque depois vou poder fazer para mim. Mas ela não tinha mais nada. Então esta mulher agiu por fé. E o versículo 6 de Hebreus 11 diz que aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que buscam, ou melhor dizendo, que sem fé, aí já é no versículo capítulo 12, versículo 11 de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, precisamos crer que o nosso Deus é um Deus de providência. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Esta história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E Elias ainda vai presenciar mais um milagre na casa desta mulher, porque com o passar do tempo, o filho desta mulher fica enfermo e a sua enfermidade o levou à morte. E esta mulher até questionou a Elias, dizendo, mas por que vieste à minha casa para trazer à tona os meus pecados e matar o meu filho? E nós vemos aí algo muito interessante, porque Elias não se sentiu ofendido e nem reagiu de maneira grosseira a esta viúva, que lhe disse que ele havia matado o seu filho. Mas pelo contrário, ele pegou o filho da mulher, subiu para o quarto alto onde ele se hospedava, e ali Deus faz um grande milagre, a primeira ressurreição de um morto registrado na Bíblia. Deus ressuscita o filho daquela viúva de Serepta, e Elias ali contempla o quarto milagre. Ele vivencia este quarto milagre. Louvado seja o nome do nosso Deus, este Deus que merece toda a honra e toda a glória e que é fiel, sustentando Elias e abençoando aquela mulher que agiu por fé e não por vista. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida nesta manhã, que você entenda que Ele mantém o seu cuidado para com aquele que Ele chama. Você tem um chamado de Deus, fique tranquilo que Deus vai te sustentar. Deus é um Deus que chama
e Deus é um Deus que respalda. Se Ele chamar, Ele dá condições, Ele dá segurança para aquele que é chamado. O profeta Elias foi chamado em um cenário em que nós não encontramos genealogia, nós não encontramos informações de pai, de mãe, entra num cenário rápido, aparece no capítulo 17, 18, 19, no 21 de 1 Reis, depois vai aparecer somente no primeiro e no segundo capítulo de 2 Reis, e de repente numa carruagem de fogo Elias é tomado e levado, aos céus, Deus o toma. Depois vamos ver em Malaquias citando alguma coisa sobre Elias, depois vamos ver em Lucas, já lá no seu primeiro capítulo, quando fala de João Batista, e dá um exemplo de João Batista que seria um tipo de Elias, que tinha um ministério semelhante a de Elias, que ia falar também a um rei, como Elias falou ao rei Acabe. João fala também o rei da sua época, não é isso? E depois nós vamos ver outra citação que tem tudo a ver, parece com o profeta Elias, que é lá em Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 14, quando fala dos 2 espias. Então dá a entender que Elias seja um dos espias, porque lá refere-se a um que cerrou o céu, e na história bíblica o que nós encontramos que tenha cerrado o céu seja Elias através da sua oração. E esta também citada em Tiago capítulo 5, no versículo 17, dando referência também ao profeta Elias. Então, irmãos, glórias a Deus. Só mais uma informação: quando a viúva de Serepta encontrou Elias, pensou que estivesse preparando sua última refeição, mas um simples ato de fé realizou o milagre. Ela confiou em Elias e lhe deu tudo o que tinha de comer. A fé é o passo entre a promessa e a certeza. Olha que coisa interessante, né? Aqui também nos diz o seguinte: mesmo depois que Deus realiza um milagre, aí já voltando para Elias, em nossas vidas, nossos problemas podem não estar terminados. E aí nós vemos o exemplo de Israel saindo do Egito. Quando Deus usa 10 pragas para tirar o povo, foi necessário 10 pragas para tirar o povo do Egito, e o povo sai do Egito e começa a sua peregrinação pelo deserto. Mas o povo não esperava enfrentar dificuldades no caminho. Mas Deus precisava purificar o povo. E o que Deus faz? Deus dá 10 mandamentos para o povo, para que eles cumprissem. Se eles guardassem aqueles 10 mandamentos, o Senhor estaria com eles, abençoando. Mas Deus dá a eles também 10 provas. E nesse decorrer dessa caminhada, durante essas provas, eles murmuraram, eles falaram mal de Moisés, eles falaram mal de Deus, eles desejaram até voltar ao Egito. E isto acabou por lhes sentenciar, a última decisão deles fez com que Deus decidisse que os de 20 anos acima só entrariam os de 20 anos abaixo, e os 2 espias que voltaram trazendo boas notícias da terra prometida, porque foram pegados 12 espias, um de cada tribo, das 12 tribos de Israel, não é isso? Dos filhos de Jacó, que se tornou Israel, e mandou espiar a terra. 10 voltou dizendo: a terra é boa, mas não podemos possuir. Deus não tem como nos dar aquela terra, porque é terra de gigantes. Mas 2 veio dizendo: a terra é boa e nós a possuiremos, que foi Josué e Caleb. Então foi necessário Deus deixar aquele povo 40 anos rodeando a terra, para que os incrédulos morressem e não entrassem na terra prometida. Então, irmãos, a incredulidade pode nos trazer um prejuízo muito grande. Jesus falou para Tomé: não seja incrédulo, mas seja crente, creia, tenha fé. Louvado seja o nosso Deus. Também eu quero ter uma informação importante que eu quero passar para os irmãos, para nós aqui nesta manhã. A semelhança de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque é um homem que, semelhante a Elias, aparece na história. Melquisedeque, ele foi aquele a quem Abraão deu o dízimo. Olha só que bênção. E Melquisedeque é um tipo de Cristo, né? Então Melquisedeque, assim como Melquisedeque, Elias aparece
no texto bíblico sem qualquer menção de pai, mãe ou árvore genealógica, sem qualquer menção concernente à sua chamada ou passado. Aí isso aqui nos chama a atenção para o estrelismo do nosso dia, né? Só é bom quem está no auge, quem está na popa, quem está no sucesso. Mas aqui prova que Deus não precisa de estrelas, Deus não precisa de popstar, não precisa ser o mais famoso do Brasil para se fazer a obra. Não, Deus levanta o pequeno, pega aquele que está no anonimato, que ninguém conhece, nem o seu parentesco conhece, e Deus levanta e cumpre a sua obra e faz aquilo pelo qual lhe é proposto fazer. É assim que Deus faz para a glória do seu próprio nome. Vamos para a nossa conclusão da lição, com o nosso terceiro ponto, que é apenas composto de 2 subtópicos. Então, rapidamente concluindo aqui, o encontro de Elias com Acabe. Depois de tudo que aconteceu, Elias já tinha presenciado 4 milagres extraordinários. Agora Elias volta a encontrar-se com Acabe, a mão de Deus, já no capítulo 18. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Um coração endurecido. Que Elias vai encontrar? Um Acabe quebrantado? Vai encontrar um Acabe que estivesse, por exemplo, como Josafá, que se rendeu diante do Senhor e Deus tomou a sua causa? Não, vai encontrar um Acabe de coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca e durou muito tempo. Há um registro de 3 anos e 6 meses, e às vezes alguém diz que é uma contradição, porque aqui em 1 Reis fala que foi 3 anos, e Tiago diz 3 anos e 6 meses. Por que isto? Porque quando Elias profetizou, já estava 6 meses sem chuva, porque era normal aqueles 6 meses estar sem chuva. Entraria o mês de outubro, que seria o mês das chuvas, outubro e novembro, mês de chuvas, que acontecia sempre no mês de outubro e novembro. Porém, ao iniciar este mês, que seria o mês da chuva, Elias profetiza, não vai chover. Já tinha passado 6 meses e fica mais 3 anos sem chuva. Não tem nenhuma contradição bíblica aqui, certo? A Bíblia não se contradiz. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias, e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com tantas evidências de que ele era o culpado de todos os males que estava acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. Então, eles endureceram o coração e acabou que as consequências se tornaram mais graves. A primeira palavra que o rei dirige a Elias, no encontro, ao encontrar-se com o profeta Elias, que ele poderia dizer, meu senhor, ore a Deus para que tire este mal de nós, mas olha a primeira palavra que Acabe fala com Elias, foi de acusação. O que ele diz? És tu o perturbador de Israel? Olha o que ele fala com o profeta Elias, 1 Reis 18, versículo 17, a parte B. Claro que Elias responde a ele, eu não sou o perturbador de Israel, mas o seu pecado e o pecado da sua casa tem trazido este mal sobre Israel. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, né, da decorrência do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Então, queridos, há um perigo muito grande quando a gente vai endurecendo a cerviz, quando a mente se torna uma mente cauterizada. Quantas pessoas de mente cauterizada, e ele vai ouvir que determinada ação é pecado, ele continua naquela ação pecaminosa e nada faz ele mudar, porque a mente se tornou cauterizada. É o que aconteceu com Acabe, o coração estava tão endurecido, em razão da decorrência do pecado. Quer dizer, o pecado ele traz um mal tão grande, ele cria uma casca tão forte, tão grande, que a pessoa torna-se insensível. Paulo, ele falou muito sobre isso, pois ele exortava a igreja e alguns não ouviam. Ele disse, parece que tendo comichões
algo que comia, a palavra não entrava, ao chegar ao ouvido era consumida por comichões, não é isso? E esta palavra não surtiu o efeito pelo qual deveria ser realizado. Então, aqui nesta questão do coração endurecido de Acabe, a gente vê a diferença, né, entre aquilo que Deus requer de nós. Deus está em busca de pessoas que tenham caráter. E Acabe, como rei de Israel, estava ali faltando caráter. Ele havia abandonado todos os princípios de Deus e perdendo assim o caráter. Lembrando que Deus, o nosso Deus, é um Deus que nos dá o livre-arbítrio, falamos isso no início, a liberdade da escolha, mas é um Deus que, se queremos servir a Ele, nós precisamos entender que Ele é um Deus que exige de seus seguidores não só prioridade, mas também exclusividade. Não se pode dividir a adoração a Deus com ninguém. A idolatria, ela pode se dar de várias maneiras. Não é só o ídolo, não é só a imagem que está exposta em determinado lugar que é um ídolo. Mas a idolatria pode ser coisas mínimas da nossa vida, objetos simples que temos, mas que nós temos um cuidado tão especial com aquilo, um zelo tão grande que nós atropelamos até a vontade de Deus por causa daquela determinada coisa. E isso é chamado de idolatria. O amor ao dinheiro é a pessoa que é presa às coisas materiais. Tudo isto é idolatria, glutonaria, uma série de coisas que a Bíblia chama de idolatria. E tudo isso afasta o homem da presença de Deus. O segundo parágrafo e último diz o seguinte: a sequidão espiritual do rei. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz, pecador, um repetitivo, um consumidor do pecado, né? Nós somos pecadores, mas não podemos viver na prática do pecado. Existe o pecado que ele acontece nas nossas vidas, às vezes um mau pensamento, uma palavra que saiu da nossa boca, uma atitude com um irmão, que são pecados e nós somos convencidos pelo Espírito Santo e nos arrependemos, né, por sermos pecadores, é uma coisa. Agora, aquela pessoa que vive na prática do pecado, o pecado que ele comete é premeditado, este não tem como se justificar diante do Senhor. É um pecado quanto mais, então, que tornou-se rotina, de modo a não ser mais, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe. Algo muito grave aconteceu. A sequidão espiritual, olha aí, a sequidão espiritual, não sente mais nada da parte de Deus. Quantas pessoas na igreja, membros da igreja, até participam da ceia, mas estão vivendo uma sequidão espiritual, né? Não acontece mais nada de novo, não tem prazer na leitura bíblica, não tem prazer na oração, não tem prazer em vir ao culto, não se esforça, não ama adorar a Deus, vir a uma escola bíblica dominical, estudar a Bíblia e poder presencialmente aqui discutirmos os assuntos, perguntas e respostas, isso e tudo mais, né? O pior é que não somente o apóstata, aquele que se afasta da fé verdadeira, que torna-se uma terra seca no que diz respeito à fé, sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele, por causa da sequidão de Acabe, o seu desvio, o seu afastamento de Deus e por ter aceitado adorar a Baal, toda a nação de Israel estava pagando o preço. Não é isso? Mas nós vamos ver em ações posteriores outros milagres vividos pelo profeta Elias, como aquele lá no Monte Carmelo, onde Deus vai mandar fogo e consumir o holocausto. Depois vamos ver Elias orando e Deus mandando chuva novamente. Depois vamos ver Elias correndo, chega de 30 quilômetros
Acabe de carro e Elias a pé, e Elias chegando à frente, quer dizer, milagre de Deus, e isso tudo nós vamos ver em lições posteriores. A nossa conclusão nos diz o seguinte: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, veja bem que Deus foi ainda misericordioso com ele, ele acabou levando seu reino à ruína, tá certo? Não podemos permitir que a ignorância, a sequidão espiritual nos atinjam. Por isso, precisamos estar atento à convocação divina ao arrependimento. Quem sabe nesta manhã Deus está falando com você. Você está começando a viver uma sequidão espiritual, talvez já está vivendo uma sequidão. Você já não sente mais prazer em servir a Deus. Quem sabe você já não tem mais a alegria da salvação, e a Bíblia ensina sobre isto. Davi, quando peca, uma das coisas que ele pede a Deus, após pedir que Deus viesse o purificar, é que Deus tornasse a dar a ele a alegria da salvação, meu querido. Talvez você está exatamente vivendo um período na sua vida que você não está tendo mais alegria de salvação. Volta para Deus. Pede a Deus para te dar a oportunidade de se relacionar com Ele, de ter um encontro íntimo com Ele, de haver intimidade entre você e Ele, para que você sinta a presença e a glória dEle na sua vida e o mover do seu Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus entre com toda a providência que você precisa. Quem sabe estamos falando por alguém que está enfermo, com familiares enfermos, neste período de pandemia, nesse período de tanta dor vivida em nossa nação e nas nações do mundo inteiro, mas o nosso Deus ainda continua sendo Deus. Ele é aquele que pode dar vitória, curar, libertar e também consolar. Vamos encerrar orando ao nosso Deus. Pai, graças te damos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor, por aprendermos nesta manhã que vale a pena, Senhor, mantermos uma intimidade com o Senhor, sermos obedientes, ó Deus, andarmos em sinceridade na Tua presença, que Tu abençoe esta vida, Deus, que está assistindo, Senhor, esta escola bíblica, ó Deus, online, e aqueles que assistirão do decorrer do tempo, Senhor, que todos que se depararem com este estudo, ó Deus, sejam abençoados, no nome de Jesus, seja em qual tempo for, que a bênção do Senhor venha alcançá-los, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e você volte a nos acompanhar no próximo domingo com mais uma Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.